O programa Gente que Fala está começando a partir de agora, aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, pela UOL TV, a TV da internet, nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, e tem as retransmissões a partir das 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e mais tarde às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Nosso convite a partir de agora, fique com a gente pela próxima hora, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala aí nas suas plataformas, em todas as suas redes sociais. Interaja também fazendo perguntas às nossas convidadas de hoje pelo nosso WhatsApp, é o 973350038. O número é o 973350038. Eu sou Mauro Friesman. Segunda-feira vamos iniciar mais uma semana, como eu sempre digo por aqui, vamos com empenho, com dedicação, com saúde. E vamos conhecer então as nossas convidadas de hoje que vão debater, tratar, analisar os temas propostos no programa Gente que Fala de hoje. Adriana Ramalho, empresária, ex-vereadora paulistana, ativista no combate à violência contra a mulher, empreendedorismo feminino e palestrante sobre saúde mental. Olá, Adriana, bem-vinda mais uma vez. Obrigado sempre por colaborar com a gente. Você está bem? Oi, Mauro, tudo bem? Graças a Deus. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre uma alegria estar com vocês. Obrigada, Zenilda, ao Fausto, a todos que estão nos assistindo e ouvindo. Eu trago aqui para a bancada urgente que fala desta segunda, Renata Barros, especialista em consultoria de imagem e estilo pessoal. Ela é desenvolvedora dos programas Terapia de Estilo e Missão Afrodite. Tudo bem, Renata? Bem-vinda mais uma vez aqui com a gente. Tudo bem, Mauro? Muito obrigada. É um prazer estar aqui. E, bom, também quero agradecer a audiência e é muito bom participar e colaborar com vocês. Também no Gente que Fala de hoje, a colega, jornalista Vanessa Palazzi, advogada também, influenciadora digital, criadora do blog Mulheres de 40 Mais. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, Mauro? Que bom voltar ao Gente que Fala. Estava morrendo de saudade de estar aqui com vocês, que coisa boa. Tudo bem, Adriana, Renata, Ana? Prazer estar com vocês nessa roda tão bonita, essa roda de mulheres inteligentes, para tratar de temas tão importantes que a gente vai tratar aqui hoje. Muito legal, Vanessa. Obrigado pela presença, sempre colaborando aqui com a gente também. Doutora Ana Bernal, advogada e especialista em direito penal e familiar. Ela é coordenadora da Escola Superior de Advocacia, da OAB São Paulo, é escritora, palestrante, colunista, professora, cofundadora do Limite do Amor, é candidata atualmente à presidência da OAB Seção Jabaquara Saúde. Tudo bem, doutora Ana Bernal? Bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui novamente, na casa que eu prezo tanto em falar, e principalmente hoje ladeada por essas mulheres incríveis que com certeza têm muito a somar aí para debatermos esses assuntos. Obrigada pelo convite mais uma vez. Vamos lá, gente. Vamos ao nosso primeiro assunto desta semana, para análise, para o entendimento aqui de vocês. O Ministério das Mulheres marcou presença na COP29, a Conferência do Clima das Nações Unidas, que está acontecendo, né, desde a semana passada, desde o dia 15, vai até o dia 22, lá no Azerbaijão. E os debates por lá sobre os impactos das mudanças climáticas na vida das mulheres e sobre a perspectiva de gênero nas discussões relacionadas ao financiamento climático. Tudo bem. O Ministério das Mulheres participou lá na semana passada, tratando deste tema lá no Azerbaijão. Agora a gente vem aqui para o Brasil, para o Rio de Janeiro, para falar sobre essa polêmica toda envolvendo a primeira-dama Janja da Silva. Ela ganhou o noticiário internacional ao fazer um discurso no G20 Social, que é aquele evento que antecedeu a cúpula do G20, que está acontecendo a partir de hoje no Rio de Janeiro. Ela falou sobre a necessidade de regulação das redes sociais e nesse discurso, nessa fala, ela xingou o empresário Elon Musk, causando um tremendo mal-estar no governo federal e também no Partido dos Trabalhadores. Em seguida, sem citar a mulher, o presidente Lula disse que não é necessário ofender e nem xingar ninguém, enfim, toda uma polêmica que acabou indo parar nas redes sociais. O Elon Musk retrucou na rede social X, na conta dele, enfim. Adriana, eu começo com você para falar a respeito desse tema, que mexeu aí com o noticiário, chamou a atenção do mundo. Como é que você avalia tudo isso que aconteceu por parte da primeira-dama Janja?
Bom, eu acho que é, infelizmente, uma precariedade de postura, de autocontrole e de imagem. A gente luta tanto para ter uma imagem propagada fora da bolha, e principalmente nos países que são considerados de primeiro mundo, onde discute polos importantíssimos. E ter uma imagem dessa rechaçada, uma imagem manchada, da imagem do Brasil pela nossa primeira-dama, é vergonhoso. Infelizmente, eu lamento essa postura, porque independente de ser primeira-dama, independente de estar na política, independente de gênero, isso não é postura de um parlamento, vamos colocar assim, figurando num cenário tão importante, numa discussão tão importante para o mundo, e usar palavras baixíssimas em se expressar da pior forma. Sabe, Mauro, eu vejo que aquela expressão que quando você fala se apertar, espana, infelizmente tem pessoas que quando elas são apertadas, elas falam palavrões, se expressam da pior maneira. E ali a gente viu que a primeira-dama estava sendo questionada, pressionada e reagiu da pior forma para uma discussão que é extremamente importante. E aqui foi bem colocado aqui pela Vanessa, né? É tão importante a gente conversar com pessoas de intelecto, pessoas que têm postura, como é importante a gente conversar com pessoas inteligentes. E esse tipo de fala só demonstra falta de controle e, infelizmente, um vazio intelectual. Porque a pessoa que é inteligente, ela se expressa com conteúdo, ela se expressa com opiniões, e até ela pode ser contrária a qualquer figura pública, ela pode ser contrária ao Elon Musk, mas com certeza teria ficado muito mais bonito se ela tivesse desenvolvido uma linha de raciocínio, de pensamento, e tivesse se expressado de uma forma intelectual viável e louvável. Infelizmente, o Brasil fica com a imagem manchada. A gente é reconhecido e falado por várias coisas que, ao meu ver, não são positivas e não são legais para o nosso cenário, seja na cultura, seja na educação, seja na questão do combate à violência, e mais uma vez, na esfera política, nós ficamos a desejar. Infelizmente, isso não é postura de um ser humano, principalmente quem está no papel de primeira-dama. Vanessa, sua análise a respeito desse episódio envolvendo a primeira-dama Janja da Silva, mulher do presidente Lula, e a gente fez aqui essa contextualização de propósito para contar o que aconteceu lá no Azerbaijão, ou seja, a presença do Ministério das Mulheres lá, enfim, tratando sobre temas importantes, o impacto das mudanças climáticas na vida das mulheres, a perspectiva de gênero nas discussões relacionadas a financiamento climático, enfim. Então, de um lado, toda uma presença do Brasil num evento importante internacional, e do outro lado, aqui também num evento importante internacional, mas acontecendo esse episódio que criou essa saia justa com o governo federal, com o próprio Partido dos Trabalhadores e o que pode afetar também as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, né? Exatamente. Eu acredito que criou um mal-estar muito grande. A primeira-dama foi extremamente deselegante. Ela não correspondeu ao cargo que ela ocupa, né, como uma primeira-dama, representando o Estado, né, representando um país, representando o Brasil, uma descompostura muito grande, e tem algumas coisas que vêm de berço, não tem como, né? Educação vem de berço, a gente pode até aprender, a gente pode até querer ser muito elegante, usando roupas de grife, marcas de grife, bolsas de grife, sapatos de grife, fazendo viagens incríveis, mas educação vem do berço, vem da casa da gente, vem da família. Princípios e valores vêm dos nossos pais, né? Então, ela demonstra isso exatamente, que ela não tem esses princípios e esses valores. Ela foi extremamente deselegante, mal educada, desrespeitosa com outro país, que o Brasil mantém relações com os Estados Unidos. Isso criou um mal-estar muito grande, e eu tenho certeza que muitas mulheres, assim como eu, não se sentem representadas pela primeira-dama. Eu não estou falando de preferências políticas de esquerda ou de direita. Estou falando de uma mulher
que ocupa um cargo público e que exige um protocolo, né? Então, assim, ela deveria fazer um curso, aprender como se comportar numa reunião, como falar, vai estudar. Ela está tendo a oportunidade de ocupar um cargo importante, vai fazer um curso, vai conversar com pessoas inteligentes, vai conversar com pessoas que possam acrescentar a ela, vai conversar com pessoas que possam orientá-la na hora de fazer um discurso, vai conversar com pessoas que possam dizer a ela qual é a importância do cargo que ela ocupa no Brasil. Então, assim, me senti extremamente envergonhado, né? Até porque esse rapaz, o Elon Musk, ele tem um papel importantíssimo na sociedade. Ele merece, no mínimo, respeito pela história de vida que ele tem, porque eu venho acompanhando a história dele, e é uma história de uma pessoa bastante inteligente, de uma pessoa que tem feito muito pelo empreendedorismo mundial. Então, ele merece respeito. Assim como a pessoa que ela xingou de bestão também merece respeito, né? A pessoa que morreu naquele acidente, não sei bem se suicidou, o que aconteceu, mas ela tem família, ela merece respeito. Então, uma primeira-dama, neste cargo, ela tem obrigação de ser uma pessoa condescendente, de tomar cuidado com as palavras que ela usa. Doutora Ana Bernal, a sua análise, e até para pegar o gancho aqui no que destacou a Vanessa, não se trata de direita ou de esquerda, uma questão de postura, uma questão de compostura, uma questão da primeira-dama se colocar no lugar de primeira-dama e, independentemente de ideologias, as pessoas merecem respeito, né? Disso que se trata. E, afinal, Elon Musk vai ser um integrante do novo governo dos Estados Unidos, né? A partir de janeiro, com Donald Trump, e isso, de fato, pode criar mesmo um embaraço diplomático entre os dois países, não é, doutora? Olha, Mauro, certamente a sua fala foi precisa quando disse que a nossa análise não tem nada a ver com viés político. Nós vamos pontuar, assim como as colegas que me antecederam, aquilo que aconteceu naquele momento, naquele fato, independente de partidos, que não é essa a nossa fala. Então, Mauro, a agressão, ainda que verbal, nunca é a solução para nada. E não deve ser usada por ninguém, isso é desrespeitoso para qualquer um, assim como para nós mulheres também. Menos ainda quando a pessoa que profere essa agressão verbal é uma primeira-dama, já que a fala é da mulher do presidente da República e não apenas de uma mulher. Então, ela está ali imbuída de representar uma nação, um país, o Brasil. E nós, enquanto brasileiros, merecemos todo o respeito. Então, isso foi desrespeitoso, não apenas com o Elon Musk, mas também com todos nós brasileiros, que nos vimos de alguma forma ali representadas, nós ainda mais mulheres, naquele contexto. Penso que deve ter sido uma coisa impensada, quero acreditar nisso, ou talvez uma tentativa ambiciosa de ser o centro das atenções, enfim. Só que nós não podemos esquecer que a Constituição brasileira não concede poder significativo a ninguém apenas por ser mulher de presidente. Então, ela precisa ser respeitada. E sim, quando ela não é, nesse caso que envolvia dois países, pode trazer aí um prejuízo significativo para o Brasil. Mas o fato de ela ser mulher, ou essa ofensa ter sido promovida por uma mulher, proferida por uma mulher, ganhou mais repercussão negativa, de fato, do que se fosse feita por um homem. Isso não podemos esquecer de dizer. Nós, mulheres, sempre temos que fazer o certo, o correto, a reverência, a obediência. Se assim não tivermos esse comportamento, nós somos muito mais criticadas do que um homem. Vejam que eu iniciei falando que é reprovável e essa fala dela. Entretanto, eu digo que se fosse por um homem, a repercussão não seria da forma que está sendo. Renata, sua análise em relação a esse episódio envolvendo a primeira-dama Janja da Silva. Olha, quando eu ouvi essa notícia, eu achei que era fake news. Falei, não, não pode ser verdade. Aí eu fui ver, falei, não, é verdade, né? Assim, eu vejo que a gente está passando por um problema
ético, né, na política, e é um problema de elegância, né? Acho que foi a Vanessa que comentou, né, que essas pessoas que nos representam, elas precisariam passar por um curso de elegância, de boas maneiras, né? Porque esse comentário, entrando na minha área, que é consultoria de imagem, ele afeta a estrutura da tríade da imagem pessoal, que é aparência, comunicação verbal e não verbal e comportamento. Então, a Vanessa, né, trazendo ela aqui, eu adorei o comentário dela, ela falou, não adianta nada você falar sobre grifes e ter bolsas, inclusive apoiar marcas nacionais e fazer todo um trabalho, sendo que você quebra, você destrói os outros pilares, né? Então, se a sua comunicação e se o seu comportamento, né, ele não está alinhado a tua aparência, o que você divulga, o que você quer que as pessoas vejam, você está quebrando essa comunicação, você está fazendo um ruído. E o pior, né, o que eu acho mais problemático, é que é no momento que a gente está em evidência. Então, ao invés da gente trazer uma coisa positiva, a gente desvirtua todo um assunto que era muito acolhedor, né, para a gente falar da pobreza, combate da pobreza, para a gente, né, acolher pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Não, a gente destrói esse discurso, a gente leva para um lado que realmente não é relevante para esse momento, aliás, em momento algum. E aí, até falando, né, a Ana trouxe uma observação, se fosse um homem, né, falando isso, eu lembrei de uma fala horrível do ex-presidente sobre a idade da mulher da França, do presidente da França, né, do Macron, que Sim. causou também um mal-estar, porque além dele ter falado da idade, ele falou da beleza. Então, assim, a gente está com problema, né, de falta aí de um protocolo ético, de boas maneiras, de elegância por parte da nossa política. E eu acho que toda pessoa que tem um microfone na mão, ela tem que ter muita responsabilidade, porque ela influencia os outros de forma positiva ou negativa, influenciam a violência, fomenta essa polaridade, e aí depois, quando chega na eleição, fala assim, não vamos colocar combustível nessa polaridade, vamos unir o Brasil, mas esse tipo de fala desunir, né? Então, eu concordo quando fala que precisa sim de um protocolo, algum programa de ética e elegância nesse caso. Vamos seguir, gente. Programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, aqui pela 365, a sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. 5 da tarde, pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Próximo tema aqui, para análise de vocês, é o seguinte. A lei que tornou crime a violência política contra a mulher completou 3 anos, agora no mês de agosto. Nesse período, até aqui, até esse momento de 3 anos a lei, o Brasil teve apenas, vejam só, 2 sentenças de condenação pelo crime. Nenhuma delas transitada em julgado. E, além disso, uma em cada 4 representações de política de gênero foi arquivada ou encerrada, também nesse período de 3 anos. Uma pesquisa recente, feita agora entre agosto e outubro, até as vésperas das eleições municipais, feita pela Confederação Nacional dos Municípios, em parceria com o Movimento Mulheres Municipalistas, 60% das prefeitas e vice-prefeitas afirmaram ter sofrido violência verbal, psicológica e física durante a campanha ou durante o mandato. Doutora Ana Bernal, 3 anos, então, da lei da violência política contra a mulher. Ela precisa ser mais divulgada? O que é que está acontecendo? Ou ela não está sendo respeitada de fato? Mauro, historicamente a mulher sempre esteve fora da política. Ela sequer podia votar, que dirá ser votada. Aqui no Brasil, foi só em 1932 que foi endossado o voto feminino, e só em 1933, 34, é que as mulheres brasileiras podiam escolher seus candidatos. O voto feminino ainda assim era facultativo e permitido somente às mulheres casadas que tivessem autorização dos seus maridos, viúvas, solteiras ou renda própria. Somente com a promulgação da Carta Magna em 1934 é que o direito da mulher
de se alistar passou a ser um dever. Então, veja que nós, para falarmos do que temos hoje, precisamos falar um pouco do nosso passado. Historicamente, a mulher foi apagada também na questão política, não apenas, mas principalmente nas questões políticas. Foi o Código Eleitoral de 65 que igualou o voto feminino ao masculino. Veja como é recente, estamos falando de 65. Então, isso é cultural. Nós não podemos esquecer, por exemplo, a OAB de São Paulo, uma das maiores do Brasil, a maior, elegeu, há 3 anos atrás, a primeira mulher presidente para a gestão. Ou seja, demoramos praticamente 90 anos para vermos uma mulher nos representando nos quadros da OAB, e eu trago a OAB porque sou ligada a ela, inclusive estou candidata também agora, mas também para dizer que nós somos a Casa da Cidadania e devemos promover a democracia. E ainda assim, não se observava isso durante todos esses anos. Então, isso é histórico, isso é cultural, isso traz um atraso muito grande para nós na política. A legislação 14.192/2021, que alterou o Código Eleitoral e tornou crime aí a violência política de gênero, ela visa estabelecer regras jurídicas para prevenir, reprimir o combate à violência da mulher na política, nos espaços de atividades relacionados ao exercício dos direitos políticos e garantir mais participação feminina. Mas nas mentalidades ainda existe aquele histórico de que a mulher não tem capacidade para ser votada, para votar, muito menos para ser votada. Veja que existe uma legislação de cotas para mulheres na política e elas não são suficientes para garantir a paridade de gêneros. Por que elas não são suficientes? Para elegermos mulheres, uma pesquisa apontou que a maioria das mulheres brasileiras não confia na política. Então, nós já temos uma desconfiança relacionada à política. E para resolver esse problema de equidade de gênero, garantir a maior participação das mulheres, a maioria da população, uma pesquisa trouxe, que nós, mulheres, também não seríamos capazes de assumir cargos de gestão, de direção e de política. Veja, esses cargos decisivos, como, por exemplo, aqui no Brasil, de CEO, que é um dos maiores cargos numa empresa, são ocupados por mulheres apenas 13,5%. Então, isso demonstra a realidade do que eu falei, e que essa pesquisa trouxe, que de fato não há uma confiança na mulher para que ela esteja ali na política. Isso é um problema cultural que veio historicamente, que cabe a nós que estamos hoje aqui com essa fala e a todas as mulheres diariamente combater, para que possamos sim ver o nosso protagonismo também na política. Mas para isso nós mulheres precisamos nos candidatar e precisamos votar em outras mulheres. Quero me socorrer da Adriana Ramalho, que a Adriana foi parlamentar aqui em São Paulo, foi vereadora na Câmara Municipal de São Paulo, frequenta os quadros partidários, partido ao qual ela pertence, é filha de político, ou seja, ela vive o mundo político. 3 anos da lei que tornou crime a violência política contra a mulher, Adriana. Para repercutir esse dado aqui, em 3 anos, apenas 2 sentenças de condenação pelo crime, nenhuma delas transitada em julgado. E esse dado aqui envolvendo aqui as prefeitas, as vice-prefeitas, 60% delas dizendo que já sofreram violência verbal, violência psicológica e violência física durante o mandato e durante a campanha também, né? Mauro, eu já participei aqui do Gente que Fala por algumas vezes e para falar sobre esse recorte, a importância de revisar nossas legislações, né? A gente já falou aqui sobre várias, inclusive até de alienação parental, né? E tem aquele grupo que é contra, aquele grupo que é a favor e que fala-se sobre extinguir leis. Eu acho que nenhuma lei ela tem que ser extinta, eu acho que ela tem que ser revisada e melhorada. E quando a gente fala nesse recorte político, de novo eu caio naquele ponto onde a gente precisa fortalecer a sua aplicabilidade. Não adianta a gente ter uma lei em que é difícil a sua aplicação. E quando aplicada, ela é falha. Então, a gente precisa, sim, trazer à luz da discussão sobre como aplicar essa lei nos momentos em que ela deve ser aplicada e como ela deve ser aplicada.
Aqui, quando a gente fala sobre a participação da mulher na política, e principalmente na história, como a doutora Ana bem colocou, a gente traz aqui mulheres que foram protagonistas nesse cenário com muita dificuldade, como a Alzira Soriano, que foi a primeira prefeita no cenário brasileiro, né, em Lages, onde ela teve dificuldade de se viabilizar, mas conseguiu por ter um histórico de família, um pai com uma participação política muito atuante. Então, a gente tem que entender que os dois momentos eles têm que percorrer junto. A aplicabilidade da lei, a gente tem que cobrar do judiciário essa melhor aplicação da lei e, simultaneamente, a participação da mulher na política. E em todos os cenários, no mercado de trabalho, nos cenários de organização de cooperativas, de corporações, porque se a mulher não participar e cada vez mais está em cadeiras de comandos, a gente não consegue ter força para cobrar. Infelizmente é isso. Nós precisamos ter as mulheres ocupando esses espaços, as mulheres tendo poder de voz, de vez. E, infelizmente, a gente vê até muitos cenários sendo retroagidos, regredidos. Infelizmente, a gente vê discussões de pautas onde homens estão falando de determinadas pautas que compete muito mais a mulher. E aí sempre tem aquele questionamento, mas homem não pode falar sobre combate à violência contra a mulher? Homem não pode falar sobre empreendedorismo feminino? Pode. Mas desde que ele não tire esse espaço da mulher. Se puder falar junto, melhor. Agora, falar no lugar da mulher é tirar esse espaço da mulher que nós levamos décadas para conquistar. Eu tenho visto cada vez mais cenários, momentos, palestras e solenidades sendo feitas por homens. Então, você pega um quadro, pega um evento onde se fala sobre violência contra a mulher e toda a mesa é formada por homens, deputados, vereadores, senadores, empresários, e a mulher volta para a plateia para aplaudir essas falas que é somente de homens. E, infelizmente é isso, se a mulher realmente não se coloca, se a mulher realmente não busca, a gente vai ter cada vez mais o domínio sendo feito pelos homens. E aquelas mulheres que não fazem questão vão ser dominadas por esses homens. Então, a aplicabilidade da lei, a revisão da lei, a cobrança dessa lei, ela precisa ser feita, ela precisa ser concretizada, para que, então, essa cobrança seja pública, seja notória, e aí sim nós vamos ter uma mudança na sua aplicação. Então, trazer essas discussões e a participação da mulher, ela tem que ser simultânea, Mauro. Por isso que agora nós estamos tendo aí as eleições da OAB, e eu estou muito feliz de ver uma grande quantidade de mulheres candidatas nessa eleição. Por quê? Também a OAB era uma instituição, uma organização feita somente ou prioritariamente por homens. Então, você vê agora mulheres sendo candidatas a presidentes e trazendo os conselhos juntos na figura da mulher, está sendo muito representativo. Mas precisa ser mais. Eu vejo, por exemplo, a OAB de Pinheiros, novamente é um homem candidato a presidente. E a vice é uma mulher. É um avanço? É um avanço. Mas se a gente não discutir, se a gente não buscar, a gente vai ficar sempre na neutralidade, sempre sendo escolhidas por homens e não se fazendo presente nesses espaços. Então, tem que discutir. Mais uma vez, eu parabenizo gente que fala, porque você, Maura, Zenildo, Fausto, tem coragem de abrir esse espaço para trazer essas pautas delicadas para serem discutidas, deixar que essas mulheres façam as suas análises, e isso é extremamente importante. Nós estamos aqui, só você de homem, né? Hoje, todas as convidadas são mulheres, e nós precisamos disso mesmo, porque nós temos aqui competência, inteligência e capacidade de fazer essas análises. E, para finalizar, eu deixo aqui uma mensagem, que uma vez que a gente faz a nossa análise, mesmo nós sendo todas mulheres, cada uma tem a sua opinião, cada uma tem a sua visão, e não é questão de gênero ter opiniões diferentes. E a sororidade não tem nada a ver com isso. Uma vez que eu apoio uma mulher que está sendo agredida, ofendida, eu estou exercendo a minha sororidade para com essa mulher. Não significa que eu tenho a mesma opinião que ela. Então, uma vez que eu divergir de outra mulher, é porque nós somos mulheres, mas pensamos diferentes. E isso não tem nada a ver em sororidade.
Eu entendo a opinião, mas eu diverjo dela, eu penso diferente dela. E isso também precisa ser colocado. Está havendo uma grande distorção de conceitos, e isso tem prejudicado o papel da mulher nesses cenários da política, do empreendedorismo, dos negócios, do mercado de trabalho. Então, para que a mulher se faça presente, ela tem que se fazer presente como um ser pensante. Então, parabéns a todas as mulheres que têm buscado participar desses espaços. Vanessa Palazzi, sobre esse ponto destacado pela Adriana, né, das mesas formadas por homens para falar de empreendedorismo feminino, enfim, da luta feminina de uma maneira geral, né, essas mesas muitas vezes acontecem, né, até no Dia Internacional da Mulher, né? A gente teve aí alguma coisa relacionada com a Câmara Municipal em algum ano, aí não sei se esse ano, no ano passado, enfim, uma comissão de mulheres formada só por homens. Acho que foi nesse sentido, né? Mas pegando esse gancho e quero aproveitar também, Vanessa, que você tem experiência como assessora parlamentar no ambiente eminentemente masculino, enfim. 3 anos da Lei de Violência Política contra a Mulher. O que falta para melhorar essa lei, na sua aplicabilidade, enfim, porque senão vai ser só mais uma lei que não pegou. As mulheres têm que estar mais presentes mesmo, né? De alguma forma, a gente precisa tentar despertar essa vontade nas mulheres, né? Eu mesma já fui convidada para ser candidata a vereadora e eu me senti insegura de ser candidata, né? A princípio, eu aceitei e depois eu fui para trás, eu falei, não me sinto confortável, né? Realmente, a política ainda é um ambiente bastante masculino. Acredito que essas pautas femininas, os homens muitas vezes fazem até para cumprir, sabe, uma tabela. Não, vamos fazer a pauta do Dia da Mulher, porque a gente precisa homenagear as mulheres, é mais para cumprir uma tabela. As mulheres, assim como eu, ainda não se sentem tão confortáveis de assumir esses lugares, né? Até porque não só por ser um ambiente muito masculino, mas porque hoje a gente vive uma dualidade muito grande. Eu mesma me senti assim, desconfortável, não vou falar com medo, mas desconfortável de assumir uma posição política, né? Eu acho que precisa ter muita coragem, como a Adriana Ramalho tem, como ela tem uma voz importante na política. Então, eu acho que tem que ter né? Vou com tudo, vamos em frente. Você tem que partir para algumas batalhas, né? E saber brigar com classe, como a Adriana sabe, saber brigar com coerência, com inteligência, se colocar de uma maneira polida e educada, né? E muitas vezes você fica com os nervos à flor da pele. Eu não sei se eu teria essa calma toda, esse equilíbrio para assumir um papel assim, porque não é fácil você lidar com os contrários e você lidar com tantos ataques, principalmente hoje, nós somos reféns das redes sociais. As redes sociais, elas são cruéis conosco, então, assim, você tem que ter um sangue de barata, vamos dizer assim, né? Porque não é fácil. Eu queria só tocar nesse ponto que a Adriana falou tão bem a respeito da sororidade, que eu ainda acho que a gente tem muito a avançar na questão da sororidade. As mulheres não se apoiam. Para mim, esse papo de sororidade é bem um papo mesmo, sabe? As mulheres não estão nem aí para as outras, elas não querem se ajudar, elas não querem se apoiar. Pode ver numa roda de conversa de mulheres, muitas vezes estão lá, uma está elogiando a outra, ai, ela é maravilhosa, ai, ela é linda, ai, ela é isso, ai, ela é incrível, ai, ela é fantástica. Aí quando uma sai da roda, ai, você não sabe o que ela fez, deixa eu te contar. Aí vem assim aquele monte de fofoca, né? Uma falando mal da outra. Então, assim, eu não sei, eu gostaria que isso acabasse, que as pessoas tivessem um olhar um pouco mais generoso para outra, uma mulher tivesse um olhar mais generoso para outra, uma mulher pudesse dar mais a mão de verdade para outra, porque é muito fácil você sair por aí falando que você faz, que você acontece, que você ajuda, mas na hora H você é só uma instituição, nome bonito, mas você realmente não pega na mão daquela pessoa que está precisando, né? Então, desculpe fazer esse meu desabafo aqui com vocês,
mas realmente eu acho que a gente ainda tem muito que avançar. E isso não depende, do coletivo, depende de cada um de nós. Somos nós que temos um papel importante de fazer a nossa parte nesse sentido, né? Sim. Então, o que que eu posso fazer pela outra? Como que eu posso acolher uma pessoa que está sofrendo uma violência? Como é que eu posso ser melhor nesse sentido? Mas aí depende de cada uma de nós. Mauro, se me Olha, vamos seguir permite, aqui, eu eu vou... quero fazer um registro. Eu sou aqui muito admiradora aqui de todas as doutoras que estão fazendo parte aqui da banca de hoje, mas eu quero fazer um registro aqui, se me permite, da Vanessa Palazzi, porque eu gosto muito dela, sou fã dela, Ah, do trabalho, acompanho o trabalho, e eu tenho uma admiração muito grande por essa mulher que sempre se posiciona de uma forma muito coerente sobre todos os assuntos. Ela, como jornalista, é uma grande referência para o nosso Brasil e para o mundo. Jornalismo com seriedade. Isso precisa ser registrado e falado. ai, obrigada, que elogio que eu ganhei. Um beijo, eu também te admiro. E assim, eu quero ver você lá, viu? Você é maravilhosa. A Obrigada, gente, Isso é eu vou... sororidade, ó. Isso é Ai, sororidade, viu? De verdade. uma Gente, grande vamos seguir para profissional. pro Obrigada. próximo tema aqui. Eu vou poupar a Renata aqui desse nosso tópico que a gente encerrou agora, porque o tempo já está atrasado. E eu vou fazer o seguinte, eu vou até já falar do tema da Renata aqui. Vamos dizer o seguinte, em janeiro, Renata, vai ser lançado o programa Missão Afrodite, é uma mentoria voltada para fortalecer o estilo e a autoconsciência feminina. Esse programa pretende auxiliar mulheres a resgatarem e expressarem seu poder feminino ancestral com uma abordagem que integra moda, autoconhecimento e mitologia grega, oferecendo uma análise personalizada que permite a elas conhecerem melhor como seu estilo pessoal reflete suas intenções. Dê os detalhes, Renata, a respeito desse programa. Bom, vamos lá. Eu vou até aproveitar o gancho de tudo que a gente conversou aqui nesse bloco passado, né? Porque acontece? A gente fala muito da consultoria de imagem na parte da aparência. Lembra do pilar que eu falei, né? Aparência. Então, a gente traz a moda para a pessoa se vestir melhor, para ela poder se expressar melhor, para ela poder ter um bom emprego, para ela poder ter um bom relacionamento. Só que, quando a gente fala só da parte da aparência, a parte emocional, a parte comportamental, geralmente ela fica negligenciada. E aí, estudando, né, a consultoria de imagem, eu entendi, eu consegui fazer essa relação com os arquétipos das deusas gregas e entender que naquela época as deusas gregas eram as influencers, né, daquelas mulheres, tanto no sentido comportamental, emocional, como mãe, como filha, como esposa. E os gregos usavam aquelas referências para eles poderem viver, né? As gregas, inclusive, né? Tanto a parte espiritual quanto a parte, né, mental. E aí eu comecei a trazer isso para o meu trabalho e vi que realmente isso ajudava a fortalecer essas mulheres, a resgatar alguma coisa que elas tinham perdido, porque a gente ficou muito condicionado àquela coisa do fútil, né? Então a imagem ela é fútil, a aparência ela é fútil, o importante é ser, tá? E quem você é? Então, quando você faz essa pergunta, tá, mas quem é você? Eu não quero saber do seu RG, do seu CPF, eu quero saber quais são os seus valores, como você reage a determinada pressão, né? Como a gente falou aqui no começo da Janja, né? Então, como você reage a uma crítica, como você reage nesse momento que você precisa se expor uma ideia, e como é que você tangibiliza isso em cores, formatos, modelos. Então, a roupa, ela é uma forma de você tangibilizar a tua essência, né? E aí, como é que a gente faz isso? Então, eu trouxe o Missão Afrodite, porque o próprio nome já traz essa característica, né, de beleza, de amor próprio, que era uma referência, né, da deusa grega Afrodite, para poder estimular. E aí, eu só queria fazer aqui um gancho, né? A gente falando sobre sororidade, essas coisas todas, e estudando a mitologia grega, você consegue recuperar algumas coisas da história que quando a gente se apropria dela agora, a gente fala assim, cara,
é isso. Então, no passado, né, por exemplo, as mulheres que eram consideradas as bruxas, né, que eram as parteiras, que eram as mulheres que praticavam a medicina, que elas eram, que conheciam as ervas, elas eram as curandeiras daquela época. Pois bem, aí entrou, né, o patriarcado e vão, né, colocar os homens para estudar o que essas mulheres faziam. Esses homens se tornaram médicos e proibiram essas mulheres de exercer a profissão. Chegou um momento que a demanda era muito grande, esses homens não davam conta, resgataram essas mulheres. Agora vocês podem praticar o que vocês sabem, mas quem manda somos nós. Vocês vão ser as nossas enfermeiras. E aí a gente começa, se a gente trouxer essa história para hoje, a gente vê como as mulheres elas entraram no papel da assistente. E são as assistentes que fazem, são as enfermeiras, né, que fazem o curativo, botam a mão na massa, né? São as assistentes que estão lá para ajudar aquele executivo a ser o CEO. Então, esse poder que as mulheres tinham antes, ele precisa ser resgatado. Só que a gente precisa entender essa história. A gente precisa ter essa consciência para a gente poder trazer esse conhecimento. E aí é o que eu trago no Missão Afrodite. Como é que as mulheres participam do programa Missão Afrodite, Renata? Bom, o Missão Afrodite, elas já podem se inscrever agora, podem entrar no meu Instagram, @estilorenatabarros, tem o link, aí tem todas as informações, passo a passo, como elas podem se inscrever, e o programa já começa agora em janeiro, a partir do dia 15 de janeiro. Porém, quem se inscrever agora já tem algumas condições especiais que a gente já começa agora em dezembro. Próximo tema, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet, redes sociais, YouTube e as retransmissões. 5 da tarde, TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. O Jornada 45+, vai debater temas de grande relevância para as mulheres que já chegaram aos 45 anos de idade, como saúde e bem-estar, longevidade e maturidade e empreendedorismo. Esse evento trará painéis dinâmicos pensados para conectar as participantes a novas ideias e parcerias a partir de histórias e experiências vividas por influenciadores dentro da criação de conteúdos digitais. Como é que vai funcionar, Vanessa Palácio? Ai, que gostoso falar para vocês em primeira mão do Jornada 45+. É o seguinte, eu sou uma influenciadora digital madura, né? Eu me reinventei depois dos 40 anos, eu sou praticamente uma das pioneiras nesse segmento, porque eu comecei aos 40, hoje eu já estou com 53, então eu estou há 13 anos aqui nas redes sociais, comecei como blogueira, hoje eu sou influenciadora digital, uma criadora de conteúdos, né? E eu vejo muitas mulheres como eu, não só mulheres, como homens de 40, 45+, que estão se reinventando nesse mercado digital, estão empreendendo digitalmente. Eu sou uma empreendedora digital. Então, nós estamos, de certa forma, abrindo um caminho muito importante para gerações passadas. Porque, Mauro, se você pensar, eu acho que você deve ter um pouco menos do que eu de idade, mas quando a gente fez jornalismo, na nossa faculdade, tinha uma máquina Olivetti para a gente ficar datilografando. Então, eu sou do tempo, né? Eu nunca achei que eu ia falar isso, mas eu sou do tempo da máquina de datilografar. E olha só, você também, Adri? Então, olha só quanto que a gente evoluiu. Olha só a revolução tecnológica pela qual a gente está passando e ainda vem muitas coisas pela frente. E eu adoro poder me inteirar de tudo isso, é muito bom. E como tem muitas, e assim como eu, tem muitas pessoas se reinventando depois dos 40+, 45+. Esse evento, Jornada 45+, ele não só vai trazer alguns temas importantes para as pessoas maduras que estão nas redes sociais, fazendo seu trabalho, falando de saúde, falando de bem-estar, empreendendo na culinária, empreendendo na vida fitness, né? Como também nós queremos chamar a atenção das marcas, dos serviços, para que eles tenham um olhar para nós que somos influenciadores maduros e que também o público maduro, ele é um público consumidor.
né? Eu vejo aqui pelas minhas filhas, eu tenho 2 filhas, uma de 19 e uma de 20. Quando elas precisam comprar alguma coisa, elas vêm falar comigo. Mãe, eu quero comprar tal coisa. Mãe, me dá o dinheiro. Mãe, dá. Mas nós já temos o poder do consumo, né? Com essa idade de 45 mais, 50 mais, nós somos um público em alto potencial consumidor. Então, nós queremos chamar a atenção das marcas e dizer: ei, nós estamos aqui, nós estamos vivos, nós podemos trabalhar, nós temos conteúdo, a gente pode fazer isso por vocês, a gente pode mostrar o teu produto, a gente pode mostrar a sua marca, a gente pode mostrar o seu serviço, e a gente faz isso com excelência. Né? Eu não sei qual a idade da Renata, mas eu também acredito que ela esteja nas redes sociais aí fazendo o trabalho dela, a Adriana como empreendedora, a Ana como sendo uma candidata agora à OAB, também está usando das redes sociais. Então, assim, justamente isso, nós queremos agregar as marcas e serviços a nós que somos influenciadores maduros. Existe uma concorrência entre os influenciadores digitais 45 mais, 50 mais, na produção dos seus conteúdos, aqueles que, né, escreveram nas máquinas de datilografia, enfim, existe uma concorrência de produção de conteúdo entre os mais velhos com a moçada que também produz aí os seus conteúdos, mas vão em outra linha, vão em outro foco. Como é que isso se dá? Eles são nativos, né, nesse negócio. Nós somos migrados. Aliás, muito obrigado. Eu estou além do seu 53. Obrigado por me jogar para baixo. Ah, que legal! Olha, isso pode ser um etarismo, viu? Se eu falar para você que, nossa, você está muito bem conservado para a sua idade. Eu não considero, eu adoro, para mim, Não, vem como um elogio, sabe? Mas não tem para você também, Adriana, para Renata também, para Ana talvez também, que bom. Então, assim, eu não vejo concorrência na internet. A internet é muito grande, tem espaço para todo mundo. Se alguém concorre comigo, está concorrendo sozinho, porque eu não concorro com ninguém. O que eu faço é meu, o que eu faço tem a minha assinatura. Eu sou autêntica naquilo que eu faço, eu sou muito autêntica naquilo que eu falo. Então, assim, eu não tenho concorrência com ninguém. Com os jovens, a gente tem a aprender também, porque eles dominam muito mais que a gente, mas a gente também tem muita coisa para ensinar. Eles também podem aprender conosco, né? Então, eu tenho alguns seguidores mais jovens que me admiram e que falam: quando eu ficar com a sua idade, quando eu tiver 40, eu quero ser que nem você, tia. E eu acho uma gracinha, manda um coração, sabe? Acho fofo. Então, todos nós estamos inspirando outras pessoas, sem querer, todos nós estamos influenciando pessoas, independente do número de seguidores que nós tenhamos. Todos nós somos influenciadores, né? Então, não existe essa concorrência, existe sim uma vontade muito grande que eu, pelo menos, tenho de aprender. Vanessa, para a gente encerrar esse tópico, Jornada 45 mais, dia 26 de novembro, vai acontecer na Casalelo, Rua Oscar Freire, 667. Vocês todos estão convidados, vai ser um prazer recebê-los. Eu mando o link para vocês, porque os lugares são limitados, mas se quiserem vai ser um grande prazer, viu? Vamos lá, gente. O último assunto aqui do Gente que Fala de hoje, vamos dizer, é sobre a pesquisa Nano em Empreendedorismo Feminino, Desafios e Motivações, que foi realizada pelo Consulado da Mulher em parceria com a Whirlpool, e que diz o seguinte: mais de 1/4 das mulheres empreendedoras no Brasil não se reconhecem como empreendedoras. Vejam só, embora tenham algum tipo de negócio, mais de 700 mulheres de 22 estados brasileiros foram ouvidas, participaram desse estudo, e elas afirmaram que entre os obstáculos enfrentados, por conta desse não reconhecimento, né, são a baixa formalização dos negócios, dificuldades financeiras e desafios na conciliação entre trabalho e as responsabilidades domésticas. Como é que você avalia esse momento de tantas mulheres empreendedoras e que não se identificam assim, Adriana? Falta de incentivo, de apoio, de políticas públicas, de linhas de crédito, falta tudo, né? A mulher ela tem que se provar o tempo todo. A mulher se divide em três
no mínimo, né? Entre cuidar da casa, cuidar do seu negócio, cuidar dos filhos. Então, no mínimo, ela se divide em 3. E se ela busca estudar, fazer uma faculdade, fazer um curso, ela se divide mais ainda. E o tempo de 24 horas no dia para ela é insuficiente. E ainda tem o desgaste emocional, a questão da saúde mental, a questão da saúde física, ou seja, sempre é desafiador para a mulher ser a que vai realmente solucionar os problemas de dentro de casa, da sua vida, da sua família, porque ela é colocada assim a partir do momento que ela escolhe estar no mercado de trabalho, e ainda mais se ela estiver no cenário de empresária, de empreendedora. Então, quando a gente fala sobre os cursos do Sebrae, que são ótimos, mas ainda falta ali um planejamento para cuidar dessa mulher, porque não é simplesmente fazer um curso, mas cuidar dela em todos os sentidos profissionais e emocionais para que ela consiga empreender. Cada hora vem uma palavra diferente para poder especificar o que é a mulher na sociedade. Então, o nanoempreendedorismo é a palavra da vez, né? Porque até pouco tempo atrás falava-se em economia criativa. A economia criativa é justamente para aquelas mulheres que estão empreendendo dentro de suas casas, de suas residências, aquela que faz o bolo e vende as fatias para os vizinhos, para as pessoas da própria rua. Agora a gente fala do nanoempreendedorismo quando ela abrange um pouco mais esse comércio e vende para outros comércios locais. Então ela pega aquele bolo e não vende somente para o vizinho, ela vai vender aquele pedaço de bolo ou o bolo inteiro para aquele mercadinho que está no final da rua. Então, como ajudar essa mulher? Começando pela linha de crédito, a dificuldade que essa mulher tem para poder ter uma linha de crédito que caiba dentro do seu orçamento e que faça o giro econômico dela. Poxa vida, como é difícil, né, a gente falar isso. Educação financeira, como é difícil você estender a educação financeira para essa mulher que está começando o seu pequeno negócio. Então, incentivo. Mauro, difícil a mulher se reconhecer. Olha essa pesquisa de 700 mulheres, 1 em 4 se reconhece empresária. Por quê? Porque ela tem que pagar a conta, ela tem que fazer aquele dinheiro render, ela tem que pagar as despesas de dentro de casa, então ela não consegue se ver como uma mulher empresária. Aí a Renata talvez consiga aqui me dar um suporte nessa linha de pensamento que eu vou falar agora, que muita gente me critica. Renata, por favor, me ajuda. Porque a mulher, para ser reconhecida como empresária, para ela mesma se reconhecer empresária, ela tem que colocar um terninho para poder falar do seu próprio negócio. Porque se ela não coloca uma vestimenta que faz ela se sentir nesse poder de empresária, ela não consegue entender que o que ela faz ali não é para pagar as despesas de casa, mas é começar a sua pequena empresa. Então, olha quantas coisas são cobradas dessa mulher. Ah, porque com o homem é diferente? Eu entendo que sim. Eu, Adriana Ramalho, entendo que sim, porque a sociedade patriarcal já coloca uma facilidade dele de voz e de empreender e de se colocar falando bem do seu próprio negócio de uma forma diferente. Isso nós temos filmes que falam e retratam esse cenário, a gente tem instituições, organizações que falam sobre isso, e a gente também já tem uma linha sobre a saúde mental, que fala também sobre a mulher nesse cenário, o quanto a mulher se cobra e cai muitas vezes num estado depressivo, porque a sociedade a vê de forma diferente e também a cobra de forma diferente. Então, ter grandes instituições que facilitem esse diálogo, que tire o floreado do português e fale de uma forma mais fácil com essa mulher, né? De forma técnica, mas também de uma forma mais didática, vai fazer com que essa mulher consiga entender o papel dela dentro de casa e também na sociedade civil. Então, é sim, para mim, a questão de você ter abertura de políticas públicas também falando sobre o nanoempreendedorismo. Se a gente não tiver dentro dos parlamentos legislação, discussão, audiências públicas, para poder fazer com que este tema seja levado de uma forma muito mais abrangente e não tão restrita, nós vamos fazer um impacto social, sim, no aspecto global mulher. E pegando um recorte aqui da Vanessa, que ela falou muito bem aqui sobre as redes sociais, a rede social hoje é global. A mulher é global, a rede social é global, então ela é super feliz em dizer que não tem competição. Por quê?
uma vez que essa rede social ela é global, você pode fazer o seu público ser local ou ser atingido em outros países. E isso vai fazer com que o seu produto ou a sua imagem também seja reconhecida. Então, eu estou aqui, olha, para poder fortalecer a pauta das mulheres. Renata, para você ajudar aí no pensamento, no raciocínio da Adriana, e rapidinho, porque a gente já vai encerrar, por gentileza. Perfeito. Uma das coisas que as pessoas mais me pedem na hora que elas vão pedir uma consultoria de imagem é: Renata, eu não quero usar terninho. Como é que eu passo autoridade e credibilidade sem usar terno? Porque a gente ficou muito com essa associação masculina do que transmite esse poder, né? Então, eu vejo que a forma como você é autêntica, você tem que levar isso para a sua área. Então, se você é uma arquiteta, se você é uma confeiteira, se você é uma nutricionista, você tem que se comunicar com o seu público e a sua roupa precisa se comunicar com eles. Então, como é que você vai fazer lá um brigadeirão com o seu terninho lá no Instagram? Não vai passar credibilidade, vai ficar estranho, né? Então, aí é onde eu ajudo, inclusive eu trago isso no Missão Afrodite, né? Que a gente trabalha essas questões emocionais para você levar para o seu trabalho, né? E só fechando aqui também, o que eu penso assim em relação ao empreendedorismo, infelizmente, muitas mulheres elas veem o empreendedorismo como sobrevivência e ajudar nas receitas de casa, não como um negócio, como alguma coisa que vai me projetar, que vai me fazer feliz, que vai me levar a melhorar a sociedade. Como os homens eles foram, né, treinados para isso. Então, eu vou fazer um bolinho aqui para pagar a conta de luz, eu vou fazer uma costura aqui para pagar a faculdade da minha filha. E aí, quando te perguntam, você é empreendedora? Não, eu só faço uns bicos. Só para pagar as despesas de casa. Exatamente, exatamente. É sobre isso. Ponto final, gente, na nossa edição aqui do programa Gente que Fala de hoje. O agradecimento a vocês todas aqui pelas presenças, o agradecimento em nome de toda a nossa equipe. Adriana Ramalho, empresária, ex-vereadora paulistana, ativista no combate à violência contra a mulher, empreendedorismo feminino e palestrante sobre saúde mental. Renata Barros, especialista em consultoria de imagem e estilo pessoal, desenvolvedora de dos programas, né? Terapia de Estilo e Missão Afrodite. Vanessa Palazzi, jornalista, advogada, influenciadora digital, criadora do blog Mulheres de 40 Mais. E doutora Ana Bernal, advogada, especialista em direito penal e familiar, coordenadora da Escola Superior da Advocacia da OAB São Paulo, escritora, palestrante, colunista, professora, cofundadora do Limite do Amor, e ela está aí na campanha aí, ela é candidata a presidente da OAB, seção Jabaquara Saúde. Muito obrigado, meninas, aqui pelas presenças de vocês. Ponto final aqui na nossa edição do Gente que Fala de hoje, sempre realização da ABCom, 23 anos no ar, apresentação minha, Mauro Friesman, a Zenilda Salvato é a diretora, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, ouvinte, espectador, internauta, a razão da nossa presença sempre por aqui. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, e pelos demais canais de transmissão. Obrigado pela audiência, tchau, até lá.